98,3 Folha FM. Na Folha, 10 horas. Qualidade, novidade, verdade. Folha FM 98,3. Sintonize, compartilhe. É da Folha. Música, informação, alegria e descontração. Papo cabeça, com Fabiano Rangel. Se ligue na programação que chegou pra ficar. Papo cabeça, você vai se amarrar. Não dá pra desligar. Música, informação, alegria e descontração. Papo cabeça, com Fabiano Rangel. Está começando o programa Papo Cabeça. Comunicando Fabiano Rangel. Muito bom dia, ouvintes da Rádio Folha FM 98.3. Hoje, 20 de março, é um prazer, novamente, mais um sábado estar aqui com todos vocês. Bom dia também ao pessoal do Facebook, que está aí nos assistindo, aqui na bancada, ao vivo. E bom dia, Ana Laura. Bom dia, Fabiano. Bom dia a todos aqui no estúdio, a todos os nossos ouvintes da Rádio Folha FM 98,3. Mais um sábado, mais um Papo Cabeça, programa que completou aí um ano desde o nascimento, na semana passada, né, Fabiano? E programa que é sempre um desafio, ao mesmo tempo que é uma alegria pra gente, né? Não posso deixar de mencionar o quão importante é vocês participarem do nosso programa lá pela transmissão ao vivo no Facebook da Folha. É só digitar lá na barrinha Folha FM 98,3, deixar seu comentário, sua sugestão, sua pergunta aqui para os nossos convidados de hoje, para você estar aí guiando o nosso dia. Né, Fabiano? Verdade. Então, já que a gente já deu bom dia ao pessoal do Facebook, eu vou dar um pulinho lá na transmissão para eu dar o bom dia às pessoas que já entraram com a gente, né? Primeiro bom dia, primeira ligadinha hoje, Emanuele Soares, bom dia. Ralf Gomes, bom dia. Angélica Mendes, bom dia. Patrícia Costa Rangel, bom dia. Lídia Peçanha, bom dia. Ana Lídia Antunes, bom dia. Karine Tripari, Vanúzia Campos, Valéria Berenger, Jaqueline Leite, Kathleen Rodrigues, Fernando Oliveira, tá aí, ó, ligadinho. Patrícia Dias, Mariana Rangel. Bem, a galera tá entrando aí e já deixa seu bom dia pra gente também aí, você que tá nos ouvindo, você que tá nos assistindo aí pelo Facebook da Folha, porque o papo hoje é bem cabeça, né? E nós temos muita coisa bacana para conversar aqui hoje, né? Hoje nós comemoramos o Dia Internacional da Felicidade. É isso, Ana Laura? Você está dizendo. o nosso editor de pauta, né, deixou aqui programado que hoje nós temos o Dia Internacional da Felicidade. Dia Internacional da Felicidade, para quem não sabe, ele estava comentando aqui que é instituído pela ONU para o dia de hoje como uma necessidade básica do ser humano, né, essa felicidade. O que E temos uma enquete. Vamos fazer uma enquete hoje? Sim, o que a gente vai Eu perguntar? não ia fazer não, porque o Fernando que hoje, é o cara das enquetes. Na semana passada a gente fez uma enquete desafiadora, mas hoje acho que superou, né? Hoje a enquete é bastante importante, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né? Eu sempre digo que essa parte eu gosto de deixar com o Fernando, que ele é um cara mais inspirado para fazer, né, carismático, fazer enquete, né? Mas eu queria ouvir de vocês aí, né, enquanto a gente está fazendo essa abertura aí, né, do programa, que você colocasse pra gente aí, quem está nos assistindo pelo Facebook, o que é a felicidade para você? Quero que vocês interajam com a gente aí, porque a gente quer ler, a gente quer entender nesse momento, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, um momento muito difícil, né, para todo o nosso país, né, o mundo está vivendo essa situação. Alguns já estão mais recuperados, outros, né, ainda estão com muitas dificuldades. O Brasil é um dos países que ainda estamos enfrentando muitas dificuldades. Então eu queria que você colocasse para mim aí o que é a felicidade para você. Eu acho que nós conseguimos, pelo menos eu acho que se a gente sair dessa pandemia entendendo mais, né, o que é a verdadeira felicidade, a gente vai estar ganhando bastante. Então coloca aí, eu tô vendo que a galera já está colocando aí, ó, felicidade é
todos tomar a vacina e vivermos em paz. Que essa é uma felicidade. Boa, Valda, obrigado. E a esperança de todo mundo. Pela né, sua tomar participação, você e Marcos sempre ligadinho aí com a gente. Um beijo na Sara também. Felicidade é ter paz. Natália Cardoso, a mamãe do ano também. Deixa eu ver se alguém mais colocou a Emanuele aqui. Soares colocou: felicidade para mim é um caminho, não um lugar. Mas me realizar profissionalmente e estar com quem amo, certamente é a minha definição de felicidade. Isso, hein? Rapaz, eu digo você, esse programa, ele é feito de muita... olha, é muita gente culta, inteligente que assiste, né? A gente fica muito orgulhoso. Eu vou até ler de novo isso aqui. Esse tal de professor é um bicho muito incrível, né? Felicidade pra mim é um caminho, não um lugar. Vou até fazer aquela dramatização, não tem, que a gente faz na rádio, né? Mas me realizar... Mas me realizar profissionalmente e estar com quem amo certamente é a definição de felicidade. E eu acho que a gente, infelizmente, né, hoje muitas pessoas não podem estar com quem ama. Muitos perderam, né? São mais de 280 mil mortes hoje no nosso país. Acho que é isso, o número mais atual deve ser isso. Mais de 280 mil mortes hoje no nosso país. Então muitas famílias hoje estão chorando, né, a perda de alguém, mas a gente precisa tocar o barco, né? A gente precisa encarar essa pandemia que ainda não acabou, então que cada um possa se cuidar e fazer a sua parte. Falando de pandemia, deixa eu primeiro dar um bom dia aos meus convidados, né? Estou aqui ao lado hoje de 2 Fernandos, e a gente Antes de começar o programa, a gente estava tentando classificar aqui, né, para poder a gente não se confundir. Um ia ser Fernando Antônio e o outro ia ser Fernando Loureiro. Mas aí a gente descobre que os dois são Fernando Antônio. Então, vai ficar meio complicado. Mas eu vou continuar com essa definição, né? Fernando Antônio e Fernando Loureiro, né? Fernando Antônio está estreando aqui com a gente, é o primeiro programa que ele vem. Fernando Loureiro, praticamente um sócio, né, aqui do nosso programa Papo Cabeça. Mas, bom dia, Fernando Antônio. Bom dia, Fabiano. Bom dia a todos os ouvintes. É uma honra estar participando desse programa de tamanha relevância, né, para o município, na formação de opinião. Então é um prazer e espero poder colaborar aí com a discussão. Com certeza. Obrigado, querido. Bom dia, Fernando Loureiro. Bom dia, Fabiano. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores aí também pelo Facebook da Folha, do Papo Cabeça. Prazer estar aqui, já me sinto em casa aqui nessa bancada e com os amigos aqui também. Então, um prazer. E hoje, mais uma vez, trazendo informações e um debate produtivo aí para esse sábado de manhã. É verdade. Fernando, você, na verdade, quando não está aqui, está lá pelo Facebook, né? Isso pra gente é um motivo de muito, não perco uma. Muito orgulho. Bem, tem mais frases aí, olha, Fernando, você que gosta das enquetes, o pessoal não para de escrever, né? Eu não consigo dar conta aqui de olhar tudo, mas, olha, o Diego Prata tá colocando: felicidade é entregar a obra no prazo. Esse é o recado pra mim. Nosso parceiro lá tá. Entendi. Olha aí que beleza. Na verdade, isso é a sensação do dever cumprido, né? Com certeza. Tô contando, hein, Diego? O João Vitor Frutuoso diz: bom dia a todos, Fernando Lopes, meu orgulho. Olha aí, ó, tá vendo aí? A galera tá ligadinha já com os nossos convidados, ó. Deixa eu ver mais quem. Deixa eu chegar aqui. Patrícia Costa Rangel: felicidade para mim é ter saúde, para consequentemente conseguir viver mais tempo ao lado de todas as pessoas que amo e conseguir realizar os meus sonhos. Beleza, então vou chamar. Eu gostei dessa frase da Patrícia, que eu vou chamar agora. Sabe aquela coisa quando você chama ao vivo para ver se a pessoa acorda? Saúde não combina com cigarro. Olha aí, professora Patrícia, que beleza. Tô chamando ao vivo, hein? Cuidado, se cuida, porque nós precisamos muito de você, hein? Olha lá, hein? Isso é um puxão de orelha. Puxão de orelha ao vivo. Ao vivo. Eu posso porque sou primo, então eu sei muito bem. Ó, a filósofa, a professora de filosofia que eu já vi aqui também, professora Patrícia Dias, diz o seguinte: segundo os filósofos, só alcançamos a verdadeira felicidade, o que eles também chamam de sumo bem, se agirmos de acordo com o bem.
É verdade, nós temos que praticar o bem sempre. Obrigado aí, Patrícia, também por essa frase tão impactante. Se é Fernando, já sei que é gente boa. Tá vendo? Olha aí, eu tenho três hoje aqui no estúdio, né? Tem um que tá sentado ali, que tá só acompanhando, e tenho 2 aqui na bancada. A felicidade é um momento na vida que vale a pena ser vivido. Verdade, a gente tem que aproveitar os momentos felizes. A alegria de fazer o bem é a única felicidade verdadeira, com certeza. Dona Mariana Rangel. Meu amigo Marcos, felicidades são momentos felizes onde deixamos contagiar a todos. Deus, nossa família e amigos. Bacana demais. Obrigado, Marcos, por participar sempre com a gente aqui. Felicidade é um estado de espírito. Verdade. Angélica Mendes. Há pessoas que só descobrem que foi feliz depois que passa. Verdade, tem isso também, né? Cai a ficha. Às vezes a gente demora a entender muitas coisas, né? E às vezes eu falei isso já aqui no começo da pandemia, da importância da gente se declarar, da importância da gente falar para as pessoas enquanto elas estão em vida, né? Eu particularmente penso dessa forma. Não adianta esperar morrer para fazer uma homenagem, para depois, né? O cara não tá vendo mais nada, acabou, né? Encerrou o ciclo ali. Então, eu acho que se você ama, se você quer falar, se você quer abraçar, se você quer beijar, faça isso em vida, para que as pessoas possam curtir isso, para que as pessoas possam receber esse carinho, para que as pessoas possam vivenciar esses momentos com você, né? Às vezes a gente se trava, às vezes a gente deixa de falar, às vezes a gente deixa de agir, né? Por tantos motivos bobos, imbecis, e que o tempo passa, aí quando acontece uma desgraça, aí quando acontece uma situação que não tem como reverter mais, a gente vai fazer homenagem. Então, infelizmente, nós não vamos ter mais esse tempo depois. Então, que a gente possa fazer isso. Bem, as frases estão aí, a galera está mandando as mensagens, e eu vou ler daqui a pouquinho, né? Mas eu quero trazer aqui também ao bate-papo, né, os nossos convidados. Mas antes desse bate-papo, eu queria trazer aqui, né, a atual situação que estamos enfrentando com o novo coronavírus na nossa cidade. A Prefeitura de Campos publicou nessa sexta-feira, dia 19, novo decreto para tentar combater o avanço da Covid-19, visto que o município tem 100% dos leitos de UTI para a doença ocupados. Ana Laura, fala aí um pouquinho para mim sobre o decreto. O que está proibido? Né? A gente tem aí a prefeitura fez uns slides dizendo o que pode, o que não pode. Então, o que está proibido hoje para os cidadãos de Campos de Goytacazes? Nesse decreto publicado aí nessa semana, né, está suspenso o funcionamento de bares e restaurantes, academias e similares, shopping centers e similares, shopping popular, salão de beleza, barbearia, atividades de serviço de buffet, atividades comemorativas, aulas presenciais, cursos, faculdades, escolas, atendimento em órgãos municipais e todos os estabelecimentos que desempenham atividades econômicas na cidade. Apesar da modalidade de delivery, está permitida aí. Está proibido, né, festas, shows, atividades esportivas, isso que a gente já visualizou em outros momentos, né, outros períodos de lockdown na cidade. Então, na verdade, o que mudou mesmo, né, mediante os outros, é também a redução do horário e de número de pessoas circulando em farmácias, né, que até então não tinha nada. Bancos, lotéricas e bancos. Uma das coisas que nós sempre vimos e reforçamos, né, eram aquelas filas quilométricas de bancos, né, e que na verdade ninguém se responsabilizava porque, né, os bancos têm uma autonomia, um negócio lá que não cabe ao município. Mas agora o município também resolveu frear essa galera aí, né? Bem, vamos dar início aqui ao nosso Papo Cabeça. Aqui no nosso estúdio, nós temos um timaço aqui de Fernando. São 2 Fernandos, jovens, 2 empresários, 2 apaixonados por política, um formado, aliás, 2 mestres, posso dizer assim, né? Um mestre em políticas sociais, o outro em planejamento e gestão pública. Posso falar que eu sou mestre não, senão o Rodrigo, meu orientador, puxa minha orelha. Tá quase, né? Mestrando ainda. Quantos dias? Alguns dias aí. Alguns dias. Me separam aí da titulação. Fica tranquilo, Rodrigo, foi eu que falei aqui, entendeu? Não foi ele. Então, 2, né? Um de um lado, um participou aí do Renova
e foi candidato a vereador da última eleição, jovens promissores da nossa cidade, e hoje vamos descobrir se há algo em comum em cada um deles, né? Vamos ver se os pensamentos batem, né? Até porque esse programa é realmente isso, né? É uma exposição de pensamentos, de ideias, e eu sempre digo isso aqui, para poder a gente realmente viver nessa democracia que tanta gente sonha, a gente precisa entender que as ideias não têm que ser iguais, podemos pensar diferente, o que nós temos que fazer é respeitar a opinião do outro, né? Isso que eu entendo que seja realmente a democracia. Bem, vamos começar com o Fernando Antônio. vamos pensar aqui pela beirada. Fernando Loureiro já é sócio aqui. Vamos começar com você. Para os nossos ouvintes aí conhecer melhor, fala um pouco sobre você, sua formação, por que você escolheu, o seu mestrado, cuja tese você abordou aí a economia solidária como alternativa de geração de renda e trabalho. Se apresenta aí para mim, Fernando, por favor. Perfeito, obrigado aí pela oportunidade de fala. Então, sou Fernando Antônio. É uma honra estar participando do programa. E vou falar um pouquinho, de forma bem breve, a respeito da minha formação, o meu envolvimento na universidade pública, que para mim foi um divisor de águas na formação como indivíduo, como profissional. Eu tenho uma passagem, eu sou bacharel em administração pública na Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, e mestre em políticas sociais no programa de políticas sociais no Centro de Ciências do Homem. Para mim foi uma honra trilhar esse caminho acadêmico, ainda tenho pretensões de um futuro doutorado. E a minha formação, ela conseguiu me dar uma condição, uma visão, principalmente na formação, na formulação, na implementação de políticas públicas. Então a gente acaba estendendo um pouquinho o olhar para as principais demandas do município, da região. E o mestrado ele consolidou isso, principalmente na minha escolha do tema, que foi a economia solidária, um tema de muita felicidade. Não conhecia, tive esse contato aproximadamente há 3 anos, e eu descobri tamanha relevância quando a gente fala de geração de trabalho, geração de renda, desenvolvimento econômico, social. A gente pode falar também da emancipação desse trabalhador. De uma forma bem breve, como falar da economia solidária, o que é a economia solidária para os ouvintes e telespectadores. A economia solidária se apresenta como uma nova alternativa econômica de geração de renda e trabalho, norteada por princípios, né? Por princípios que se distinguem um pouco desse sistema capitalista. Vale ressaltar que ela não veio combater, não veio ao embate do sistema capitalista, mas veio como uma forma de superação. Uma alternativa mesmo. Exatamente. Uma inclusão produtiva, uma inclusão social, adotando princípios como a solidariedade, a autogestão, a democracia, focando muito na questão da sustentabilidade. E Paul Singer, que é um autor que ele trata muito isso, ele foca, ele dá ênfase que a economia solidária ela busca uma sociedade mais justa, mas com uma igualdade maior. E aí eu tive esse contato, eu tive a oportunidade de realizar um estudo de caso da Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Populares da UENF. É um programa de extensão que teve sua origem em 2009 e desde então tem atuado no município, abraçando esses trabalhadores de economia solidária. Quem são esses trabalhadores? Onde eles estão? Cooperativas. A gente tem cooperativas como a Catassol aqui, de resíduos sólidos do município, e trabalhadores também de grupos informais, que eles se juntam, que possuem um caráter comunitário. E eles se organizam nesses empreendimentos. E a gente acompanha uma crescente proliferação desses empreendimentos no município. Em 2010, aproximadamente, tinham 22 empreendimentos, com base numa pesquisa da UF, da Catarina, e em 2019 já se tinha 110 empreendimentos solidários no município. Só que é válido ressaltar e dar ênfase que não é um simples processo de formação. A economia solidária ela é construída dia após dia. Essa mentalidade da economia solidária ser inserida, ela superar essa mentalidade do capitalismo que vigora dia após dia, é um desafio muito grande. Principalmente pela questão do imediatismo. O trabalhador ele tem que entender que é um processo de formação, que ele tem que aprender, ele tem que ser conduzido por esses princípios.
E por trás disso tudo tem a história de cada trabalhador, onde ele deixa de onde a força de trabalho deixa de ser dono dele, ele supera essa alienação, como alguns autores dizem, e ele se emancipa. Ele consegue ser dono da sua força de trabalho, ele consegue ser dono da sua produção. E ele coloca ali no seu trabalho toda a sua história. E Fernando, e você acha que, né, desse trabalho que você fez de campo, né, que quando a gente vai, eu sempre falo muito isso, né, quando a gente está na sala de aula, está estudando, né, a gente viaja, né, muita coisa bacana, muita coisa maravilhosa, mas quando vai para a prática, as coisas mudam um pouco, né, modificam um pouco, né. Você sentiu dificuldade nessa prática? Fabiano, assim, pelo contrário, eu me apaixonei ainda mais pelo tema. Porque na teoria é uma coisa, a gente entende os conceitos, a gente fundamenta a nossa pesquisa, a nossa metodologia, a gente trilha caminhos mais ou menos em busca do nosso resultado, mas na prática ali eu fui conhecer a história de cada trabalhador. Eu apliquei uma pesquisa eu entrevistei 92 trabalhadores do município de Campos. Então são histórias diferentes, pessoas, quando a gente fala da economia solidária, a gente também fala de saúde mental. Pessoas que antes estavam na depressão, eu conversei com aposentadas que antes pensavam até mesmo em suicídio, e na economia solidária, naquele contato com o trabalho, porta, né? Com aqueles outros trabalhadores, outras histórias, eles encontraram um novo sentido de vida, onde eles geram renda e eles têm uma certa participação, uma autogestão, onde colabora e implica na formação daquele trabalhador. Já que a gente está falando aí já estamos falando de produção, né? Já vamos falando de economia, que não deixamos de falar. Eu vou puxar agora meu microfone para o outro lado aqui, para falar com o Fernando Loureiro. Fernando, nesse cenário, né, que é importante pensar em formas alternativas de produção econômica e geração de renda. Como que você vê hoje esse cenário social e econômico do nosso município, principalmente depois de uma pandemia? Sim. Só fazendo uma introdução, né? Eu não sou administrador público, mas sou, né, administrador de empresas e enfrento aí os desafios há 10 anos de ser empreendedor e de buscar conscientizar as pessoas sobre a boa-fé do empreendedor. Eu acho que aí é um grande desafio para quem na prática vive os desafios de empreender, os desafios de ser empresário numa cidade ainda muito provinciana, né, com formatos de negócios ainda distantes de uma realidade diferente de outras capitais. Então a gente num processo de modernização da forma de gerir, da forma de encarar os negócios, mas que sempre me dispus a participar de outros setores da sociedade, entendendo que a gente precisa sim ser agente de transformação para além dos nossos próprios negócios. E foi aí que em 2017 tive a oportunidade, atuei na administração pública, entendi a importância que era levar um pouco do olhar da iniciativa privada, que é um olhar sim mais voltado para a eficiência, mais voltado para os resultados, mas que eu precisava mergulhar um pouco na academia, que não é muito a minha trajetória, apesar de ser formado em administração de empresas, ter feito especializações na minha área de incorporação imobiliária, mas que eu precisava mergulhar e ter a experiência da academia na área de gestão pública. Foi quando eu ingressei no mestrado, um grande desafio, mas que pôde conciliar muito o olhar da prática da administração pública, que é muito distinta assim da teoria, com a teoria. Então eu acredito que quando a gente se coloca para atuar efetivamente, mas se embasa tecnicamente, teoricamente, a gente acaba sendo um profissional mais completo. E vivendo os desafios dos 10 anos aí, o mercado imobiliário é um mercado que trabalha ciclicamente, e a gente vem aí desde 2011 enfrentando um processo recessivo, e em 2014 o mercado entra num momento de recessão, que é natural pelo movimento de mercado, para quem observa os ciclos desde a década de 80, 90, só que os inúmeros acontecimentos nacionais, na política nacional, com impacto relevante na economia, foram adiando essa retomada do setor, e o setor vem enfrentando desde 2014 grandes desafios, e precisou sim se reinventar, né? E aí a gente encara no momento que todo o cenário se torna próspero, taxa de juros, acesso ao crédito, todas as questões relativas ao mercado favorecem a retomada agressiva do setor, da incorporação, do setor imobiliário.
a gente encara a pandemia em 2020. Então, quando os empresários do setor já estão perdendo as suas forças ali, falar, é agora, a gente sofreu e segurou as pontas durante todo esse tempo, agora a gente vai voltar, né, a poder investir e ter os resultados pretendidos num processo de retomada. Só que aí a gente encara uma pandemia, um desafio muito grande, sem muito apoio das instâncias governamentais, apesar de ser um mercado de extrema relevância para a geração de emprego no nosso país, né, pela capacidade de absorção da mão de obra numa escala de capacidade produtiva muito extensa, né, o mercado da construção civil, ele contrata o alto executivo ao ajudante de pedreiro, que muitas vezes não teve a oportunidade de ter uma formação especializada. E a gente, em Campos, viveu aí momentos duros no início de 2020, com o lockdown, né, as empresas sendo pegas por muitas vezes de surpresa, e a gente achou que não ia correr o risco de viver isso de novo, mas essa semana a gente viveu a angústia de possivelmente ter as atividades paralisadas. Não tivemos as atividades paralisadas, que bom, porque é um mercado que emprega muito, né, e que emprega uma cadeia produtiva muito grande, e provisoriamente, eu espero que não se altere esse status da construção civil, mas a gente vai continuar na semana que vem podendo operar e continuar mantendo os empregos que hoje estão ativos. Nesse período, né, Fernando, você sentiu que o mercado ele continua aquecido? Porque assim, às vezes a gente vê por fora, né, a gente fala assim, você vê muitos prédios sendo construídos, muita, né, coisa. Hoje nós tivemos uma época em Campos onde você tinha muita gente para comprar, né? Eu lembro que uma época em Campos que a moda era andar de Hilux. Foi uma época de Campos, de um determinado momento, que todo mundo que trabalhava, muita gente trabalhava na prefeitura, andava de Hilux. Muita gente comprava apartamentos luxuosos, né? São empreendimentos que não são baratos. Nós temos 1 metro quadrado dentro da cidade que é muito caro, assim, né, ao meu ver, é muito caro, comparado a outras cidades, a outros estados vizinhos, né? Você acha que nós hoje temos público para esses empreendimentos? Ou vocês vão construir e podem ter o risco disso ficar encalhado, parado, devido a essa crise? Como o mercado se encontrou a partir do início da pandemia, né? A pandemia provocou, além da alta do dólar, que acaba, né, impactando aí o preço dos produtos, dos insumos, acaba favorecendo a exportação, então o mercado nacional acaba sendo desabastecido, e o desabastecimento não é só pela exportação e pelo custo alto da importação dos produtos, mas porque no período de redução da capacidade produtiva das indústrias, né, parte de todo o parque fabril industrial do país foi paralisado. Então, pela lei de oferta e demanda, os insumos foram reduzidos no mercado e, consequentemente, o custo aumentou muito. A gente está falando em um ano em que boa parte dos insumos dobraram de preço. A gente está falando, o minério de ferro dobrou de preço, consequentemente o aço, né, e os insumos da construção civil, das ferragens, né, não só dobraram de preço, mais que dobraram. Só para te cortar, não só da construção civil, eu estou há mais ou menos, nessa semana, uns 3 dias, eu estive entre o Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Em todos os 2 lugares, eu busquei comprar um forno micro-ondas. Nenhuma loja tem um forno micro-ondas para entregar na hora. Perfeito. Aí eu pergunto, mas por qual a dificuldade? Não chega material. Não tem matéria-prima. Eles não estão entregando. Então, o que as grandes redes ainda têm é o que elas têm em estoque. E isso vai chegar no momento que vai ser bem agravante, porque você não vai ter mais como produzir. Vai estar escasso. E isso deve estar acontecendo com vocês também. Sim. Não fica só retido à questão do ferro. A gente está falando do cobre, do alumínio, dos insumos básicos aqui, né? As cerâmicas tiveram que parar temporariamente, então o tijolo aumentou de preço, né? O custo logístico também tem influenciado muito. Então, um caminhão de areia que custava X, hoje custa X mais 20%, 30%, porque o custo do combustível aumentou, né? E a demanda também aumentou. E a gente precisa entender que, muito embora a pandemia tenha reprimido e represado uma demanda, essa demanda em 2020 se tornou muito latente na construção civil. Então, muito embora a gente ainda esteja no momento de pandemia, a construção civil está muito forte. E ainda tem essa questão. A gente tem um abastecimento insuficiente para o mercado e uma demanda latente.
Então, isso torna ainda mais caros os produtos. Então, a gente tem um aumento muito grande do custo da construção nesses últimos anos, e quem trabalha com os índices de reajuste do mercado, que basicamente são o INCC, o Índice Nacional da Construção Civil, e IGPM, que é o índice aí que todo mundo conhece, que reajusta os aluguéis, tá vendo aí o impacto. O IGPM fechou acho que em mais de 20%. 23% no mês passado. O INCC teve mês de bater mais de 2%, que sempre regulou na faixa de 6, 7% ao ano. Mas, ainda assim, esses índices que têm como objetivo reajustar o valor de mercado são insuficientes para poder gerar o equilíbrio econômico-financeiro na relação contratual do contratante e contratado, de quem executa a obra, da incorporadora, da construtora com o seu cliente. Então, isso tem gerado um desequilíbrio, tem freado empreendimentos, principalmente os empreendimentos Minha Casa Minha Vida, agora Casa Verde e Amarela, porque não se tem viabilidade para se construir. E se for levar esse aumento de custo para o preço final, sai da faixa do Minha Casa Minha Vida, então você inviabiliza o produto, porque ele tem um nicho e um teto de valor para se ter os benefícios e os subsídios, taxa de juros do Minha Casa Minha Vida. Então, tem sido grandes os desafios do mercado imobiliário, e eu acredito muito que esse reflexo no custo de produção vai, muito em breve, impactar o custo o preço dos produtos finais. Então, a gente tem aí uma grande possibilidade nos próximos meses dos produtos prontos, né, dos imóveis prontos, terem um aumento significativo nos preços. Porque o custo de se produzir hoje, né, é muito maior. Então, o que vale mais? Um que está pronto ou o custo de se produzir? Né? Aí vai entrar, até o meu amigo Marcos está colocando aqui, o que eu ia colocar, vai entrar a lei da procura e da oferta, né? Perfeito. Ou seja, na verdade, você vai ter que ter aí a negociação, o jogo, porque na verdade realmente o salário ele não acompanha a inflação, né? Então as coisas começam a ficar defasadas. Bem, o papo aqui vocês já viram que é muito cabeça, o papo hoje aqui é economia, o papo hoje aqui é economia solidária. Já tem pergunta aqui para o Fernando Lopes, depois a gente vai passar para ele, para a gente responder, mas a gente vai dar um intervalo comercial e a gente volta já já. Fica ligadinho aí. Aqui na Folha FM 98,3. Tá na hora de economizar energia com a Eletricampus. 10h32. Sua conta de luz pode estar mais cara do que uma prestação dos equipamentos de energia solar. Não acredita? Então fale com a Eletricampus e faça um orçamento. É rápido, fácil e de graça. Ligue ou chame no WhatsApp 3033-2213. Energia solar não é para o futuro, é para agora. Eletricampus, instala e homologa. Você não tem trabalho, só economia. Eletricampus, 3033-2213. Eletricampus, energia solar para todos. Qual é o seu próximo novo? É ter a banda líder em ultra velocidade e o 4.5G até 10 vezes mais rápido? É ter passaporte para falar e navegar pelo mundo como se estivesse no Brasil? É ter o maior conteúdo para assistir seus filmes e séries preferidos em todas as telas? Então vem pra Claro. Acesse claro.com.br/novo e saiba mais. Claro, você merece o novo. Novas notícias, novos acontecimentos, política, economia, entretenimento, informação com credibilidade, gerando conteúdo para você ficar bem informado. Leia a Folha da Manhã. A diferença está na qualidade. Guia de desconto, plano de assistência familiar Boa Viagem. Exclusivo para associados Boa Viagem. Adquira agora e ganhe descontos e benefícios em exames e consultas médicas para você e sua família. Guia de desconto. Solicite pelo WhatsApp 999396027. Não deixe para amanhã o que é necessário fazer hoje. Plano Boa Viagem. Mais que um plano, uma tranquilidade.
A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Qualidade, novidade, verdade. Folha FM 98,3. Sintonize, compartilhe. É da Folha. Papo cabeça, papo cabeça. Com Fabiano Rangel. Voltamos aqui direto dos estúdios da Folha 98.3. O nosso programa Papo Cabeça. Todos os sábados, das 10 às 11 horas da manhã. O papo é muito interessante. E nós estamos aqui hoje com dois Fernandos, uma bancada super técnica aqui hoje, falando sobre economia, economia solidária, economia da nossa cidade e tudo isso que a pandemia pode estar afetando e como nós vamos sair, né, desse cenário. E a gente tem várias perguntas aqui, né, e eu queria dar uma atenção aos nossos ouvintes. Tem outra pergunta aqui, deixa eu achar aqui só um minutinho. Achei. A Dilcimar diz o seguinte: na prática é muito diferente o incentivo para os catadores usarem um cavalo de lata para não ficar arrastando sacos Big Bag pelas ruas da cidade. Na verdade, é esse ponto que eu queria trazer para você. Quando você faz você estudou, né, essa teoria, você prepara lá a sua tese do mestrado, você vivencia, né, a teoria e vai vivenciar a prática. Na prática, você convive com essas pessoas, você descobre a história dessas pessoas, mas você também descobre as insatisfações, você descobre, né, as angústias, o que né, nesse sentido, essas pessoas, elas sentem falta desse apoio do poder público. O poder público, ele incentiva hoje essa economia solidária. Como que você concluiu isso aí? Perfeito, Fabiano. De grande relevância a pergunta, a colocação. O maior apoio hoje à economia solidária no município vem através da extensão universitária. Vem através da universidade, vem através da incubadora e também do Fórum Local de Economia Solidária de Campos, onde eles principalmente com relação à formação desses trabalhadores, eles implementam cursos, eles disponibilizam espaços de comercialização dentro das universidades. Tem um circuito universitário, que é um programa, que é um projeto de extensão dentro desse programa. Por exemplo, universidades como Estácio, CAN, a UENF, ali ao lado do restaurante universitário, tem-se a feira agroecológica. Tem também a formação dessas feiras dentro de condomínios também. Realizam-se eventos, tem essa atuação conjunta. Quando se fala do governo, pelo menos na gestão passada, se tinha junto ao Fundecam, na questão do microcrédito solidário, tinha junto a Codenca uma participação. Mas, enfim, a grande atuação, o grande apoio vem através da extensão universitária, vem através da fala do grande Darcy Ribeiro, que é uma intervenção modernizante nos setores produtivos locais. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa no Polo Agroecológico dos Quilombos do Imbé, que é a formação de um território que se deu através de um coletivo de mulheres. Esse coletivo, a presidente, a diretora do coletivo, ela procurou a universidade, fez-se uma parceria com a incubadora e desde então há uma atuação conjunta na formação desses trabalhadores, na disponibilidade desses espaços de comercialização, só que eles carecem de uma ajuda na logística. Tem-se dificuldade de levar os seus produtos, de trazer esses produtos para o centro da cidade, para os pontos de comercialização. Então, há uma ajuda mútua, há uma ajuda entre os próprios trabalhadores. Não se tem, por exemplo, um apoio para essa logística por parte do governo, que é uma das grandes dificuldades desses trabalhadores. Aí eu entro para Fernando. Eu volto para Fernando aqui. Passa a bola, ou seja, eu mostrei a dificuldade esse aqui. Fernando Antônio mostrou a dificuldade das pessoas que trabalham com isso, e você que já participou dessa política pública, já participou desse governo, desse não, né, mas de algum governo, existe essa preocupação, né? Hoje existe, inclusive, dentro acho que de uma das secretarias, existe uma direção de economia solidária, né? Existe essa ação efetiva, as pessoas estão preocupadas em incentivar, em fazer isso acontecer?
Até já que a gente está falando da diretoria de Economia Solidária, mandar um abraço Grande pro Sandro Sandro. Figueiredo, Sandro. amigo dos dois Fernandos aqui. Meu amigo também, Sandro. Espero muito, torço muito e já me coloquei à disposição dele. A gente tem interagido muito, não só para falar da temática. Vamos convidar Sandro para dar um pulo aqui, né, Fernando? Uma ótima oportunidade, sim, com certeza. Fera, o cara é fera. Mas a gente tem debatido muito propostas de liberdade econômica dentro de uma lógica de desburocratização que ele tem se colocado muito à disposição junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, da qual ele é diretor, não só para tratar a economia solidária, mas para tratar os outros temas. Fabiano, eu queria fazer só uma observação e ampliar um pouco essa discussão do cavalo de lata, né, Sim. que foi mencionado. A Dilcimar, né, falou aí com a gente. Foi aprovado um projeto de lei da substituição dos veículos de tração animal pelo cavalo de lata. Não me parece que isso tenha sido regulamentado pelo município e se avançou na questão de se transformar numa política pública de fomento a esse novo método de transporte, substituindo a tração animal, né, hoje os veículos dos carroceiros, né, a carroça com burro, com cavalo, pela tração motora, que pelo que a gente conhece aí dos projetos do cavalo de lata em outros municípios, né, em outros estados do país, é a substituição por motos ou triciclos que tem uma estrutura de carroceria para fazer esse mesmo transporte. Me lembro bem que há cerca de 2 anos atrás, quando esse tema foi amplamente debatido, houve até uma manifestação em frente à Câmara de Vereadores com os carroceiros, inúmeros carroceiros à frente, porque talvez não tenha sido um tema que tenha chegado num consenso entre quem usa do transporte animal e os custos inerentes a isso pela substituição e o poder público com a dificuldade hoje, acredito, de ter a capacidade de fomentar a substituição da tração animal pela tração motora, porque esses profissionais vão precisar certamente de apoio financeiro, acredito que pelo Fundecam ou por outra instituição de fomento, para viabilizar essa substituição, né? Então, quando a nossa ouvinte aí, telespectadora, fala sobre a questão dos cavalos de lata, acredito que é muito nesse sentido de se substituir e se dar mais estrutura para que esses profissionais possam atuar e a gente poder retirar a tração animal como uma prática comum no nosso município, né? Se a gente for rodar outros municípios, já ultrapassaram essa fase e a gente ainda tem aí, né, os animais circulando nas vias públicas. Eu tenho uma outra pergunta aqui, até para o Fernando Antônio também, que diz o seguinte, a Kathleen Rodrigues, aonde é comercializado os produtos da economia solidária? Então, principalmente, né, tem o projeto de extensão Circuito Universitário, né, nessas universidades, o Estácio, o CAM, o ENF, IFE, e também nos condomínios, em espaços cedidos, por exemplo, eu acho que foi no ano de 2019, foi quando se pôde a última vez, realizar-se a Feira Bem Viver, que é realizada no dia 15 de dezembro, que é o Dia Internacional da Economia Solidária, e foi realizada ali no espaço anexo ao Altos, no estacionamento ali do Altos. Então eles tentam fomentar esses espaços de comercialização para trazer ao público, dar visibilidade a todo o produto, tudo que é produzido por esses trabalhadores. Eu gostaria de dar um destaque, pegar um gancho na fala do Fernando. Atualmente, né, o governo, junto à Diretoria de Economia Solidária, teve a formação de um grupo de trabalho voltado para os catadores de resíduos sólidos, né? Grandes são as dificuldades. Essas cooperativas, elas têm enfrentado dificuldades, principalmente até o resíduo sólido chegar até eles, tem-se essa dificuldade. Então está se estabelecendo, está deliberando, estudando, até a formação e a formulação de um contrato a ser entregue ao governo, ao atual governo, e discutir e viabilizar essa atuação conjunta desses catadores dessas cooperativas, junto ao governo. Muito bacana. Os desafios a gente sabe que são enormes, né? Não adianta a gente falar de economia solidária como algo muito fácil, né? Não realmente demanda normas, demanda deliberações, demanda estudos e realmente não vai ser de um dia para o outro, né? Mas eu queria sair um pouquinho desse assunto. A gente teve um artigo do Aloysio lá no blog dele, Opiniões, e eu queria trazer um trecho
de uma fala dele que diz o seguinte: nos deparamos com um cenário análogo àquele mostrado brilhantemente no filme espanhol O Poço. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir esse filme. Eu comecei e desisti no meio do negócio, porque eu... Bem macabro. Eu fiquei muito... coisa. Mas o qual evidencia o egoísmo, uma vez que os que estão nos andares superiores têm acesso a comida e bebida frescos em quantidade abundante. E na medida em que os que estão nos níveis decrescem, a quantidade e qualidade do alimento também acompanham. Trazendo para a nossa realidade, que aí já é a questão, né, que a gente estava falando da questão do capitalismo, né, mas não somente do capitalismo puro, né, mas da questão do assistencialismo ou da questão do social, né. Vocês hoje conseguem, né, olhar, mensurar, você que viveu, você que foi para uma pesquisa, Fernando, dentro dessas comunidades, você que conviveu com pessoas que realmente têm essas dificuldades que muito mais amplas, e eu venho dizendo isso, né, nos nossos programas desde que começou a pandemia. Estamos todos vivendo uma mesma tempestade, porém os barcos são diferentes, né? E a gente hoje vive uma situação no país de completa desigualdade, né? Isso é muito claro. Vamos sair dessa pandemia muito mais desiguais, né? Inclusive a gente fala isso na questão da educação, né? Eu acho muito bonito quando a gente cobra isonomia. Eu queria saber como que se tem isonomia dentro da desigualdade. Isso aí é uma coisa de séculos. Não adianta vir agora cobrar isonomia entre o público e o privado se há séculos existe essa desigualdade. Existe um poço no meio disso, né? E assim como tantas outras áreas. Eu sempre falei isso e venho falando isso nas minhas entrevistas. Eu quero ver essa isonomia, eu quero ver essa cobrança acontecer. Podia ter acontecido desde o começo da pandemia no ensino remoto. Porque o ensino remoto para a escola particular aconteceu. O ensino remoto na escola pública não aconteceu. Então, essa isonomia, essa preocupação deveria ter sido desde lá de trás, né? Mas trazendo para o nosso papo, para a nossa realidade, né? Vocês acham que a gente consegue hoje, tem alguma luz no fundo do túnel? Olhar assim e ver que são dois jovens aqui do meu lado, dois jovens estudiosos, dois jovens empreendedores, dois jovens que vivem essas políticas públicas e que talvez ainda tem esperança, ainda podemos mostrar para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores que existe essa luz no fim do túnel para a gente conseguir alcançar essa tão sonhada igualdade, eu não sei. Vamos lá. Vamos lá, Fabiano. Então, na minha perspectiva, né, eu acredito muito na interação entre os atores. Universidade, instituições privadas, empresas e governo. Tem que se ter um diálogo. Tem que se ter uma atuação conjunta, né? Paulo Freire, por exemplo, ele destaca muito esse papel social da universidade, ele traz essa intervenção. E às vezes discussões, deliberações, apontamentos que possam direcionar ou até mesmo apontar soluções conjuntas. Mas é preciso esse diálogo. Não é uma tarefa fácil, não é um processo a curto prazo, médio e longo prazo, mas tem que se ter um interesse. Tem que começar, Tem que começar. Tem que partir daí. Você concorda, Fernando? Concordo, eu acho, dentro dessa lógica de hélice tripla, hélice tríplice. E a gente integrando aí não só, né, a academia, o poder público e a iniciativa privada, mas trazendo a sociedade civil organizada e colocando todos os setores para interagir. A gente está num momento de pandemia onde isso se evidencia muito, a necessidade e a percepção de que todos os setores, né, e todos os negócios e todas as áreas estão conectadas. E aí, esses dias até postei um vídeo bem interessante, mostrando o quanto o fechamento de uma loja, de uma lojinha no centro, ela pode impactar todo um ecossistema econômico. Porque as pessoas hoje têm a oportunidade de entender e, infelizmente, perceber esse impacto negativo na prática do quanto um efeito em cadeia pode ser prejudicial para todo mundo. Então a gente tem visto aí que o comércio fechando, ele desemprega, o cara desempregado, a mulher desempregada, ela não tem condição mais de bancar o estudo do seu filho, e aí ele tira do filho, e aí a escola já não tem capacidade de ter mais todos os professores, e aí demite o professor, e aí o professor que pagava o imposto não paga mais, e aí o poder público reduz a sua arrecadação. Então a gente tem um impacto em cadeia muito grande, e no momento de recessão, onde a gente tem percebido
todo esse movimento acontecendo, a gente começa a ver que só tem uma alternativa. Ou a gente se une, ou a gente pondera e entende os aspectos positivos e negativos no processo de tomada de decisão, ou a gente vai ver esse impacto chegando por um movimento por trás em todos os setores. Então, às vezes um setor, ou o poder público, ou outra esfera de poder toma uma decisão como se aquela decisão só fosse impactar um lado da história. Mas pelo outro caminho, né, pelo que se vê e pelo que não se vê, Frederico Bastiat fala isso muito bem, como um bom liberal, há o retorno disso, que seja no curto, no médio, no longo prazo. Todo mundo está intimamente conectado, e quando um elo desse se fragiliza, a gente consegue perceber isso claramente, e infelizmente a gente está vivendo isso depois de um ano de pandemia, né, com o comércio fechando, com o desemprego acontecendo em massa, com esse desequilíbrio e essa desarmonia entre os poderes que não se entendem, que não dialogam e que percebem que precisam dialogar, mas mantêm ainda seus interesses individuais. Isso há uma descontinuidade, né, por essa desintegração, essa desarmonia. Então é o momento da gente se unir, da gente chegar no consenso. Eu acho que o momento é de bom senso, né, e de integração mesmo, de conexão entre a sociedade para a gente chegar nas melhores decisões. Na verdade, circulou até na internet aí muito por essas semanas, né, quando se fala muito em lockdown, existe uma divergência muito grande em relação a isso, né? Até porque a justificativa para o lockdown era o quê? Não colapsar a saúde, para que os governos pudessem ter tempo para poder se organizarem, né? Ter tempo para poder colocar leitos, preparar hospitais, né? Preparar a sua cidade, o seu estado, né? Viabilizar esse atendimento. Mas nós passamos um ano. E se você for ver dados, eu não tenho aqui em mãos agora, mas temos estados que receberam bilhões. Deixa eu só fazer uma observação antes da gente continuar o nosso papo. Quando você falou da questão do poço lá do filme, ele não está no blog do Aloysio, o artigo, né? O artigo foi citado, né? Foi sobre erros econômicos, as dificuldades dos governos, né? E o do poço está em outro artigo, sobre outras reflexões. Só uma errata aí. Desculpa aí. Então, essa desigualdade, né? Essa questão dos governos, né? A gente percebe que um ano depois, principalmente governos que deram continuidade, né, ou seja, não foram trocados, né, agora em janeiro, esses governos tiveram tempo para poder se adaptar, né, tiveram tempo para poder investir, né. Então acho que a maior controvérsia é entender o que aconteceu, né, e o brasileiro não pensa muito nisso, porque ele está muito preocupado com o lado A, o lado B, né? Sei lá o que é isso, o que é coisa. Mas a gente tem que pensar e avaliar tanto o lado A quanto o lado B. O que está sendo feito, né? Esses recursos foram investidos, né? Aonde? Eu vi entrevistas, inclusive lá do Caio Coppola, provando, né, que tem estados que pegou lá quase 2 bilhões e sanou suas dívidas, mas não investiu aonde deveria ter investido. Então isso também é um problema governamental. Sim, e esse mesmo estado, né, que certamente é o Rio Grande do Sul, agora está vivendo essa situação. Está vivendo uma situação deplorável lá. E aí, cadê aquele dinheiro todo, né? Sim, o momento é desafiador. Não, a gente vê, por exemplo, aqui na cidade de Campos, todo mundo sabe, a tenda que foi montada ali em frente ao Shopping 28, né, com o propósito de ser um hospital de campanha, a gente viu o descaso com a população, o descaso com o dinheiro público e o propósito final, que era principalmente dessa condição do Serviço Público de Saúde respirar, não se alcançou. Então a gente está colhendo também, os frutos daquela má gestão, da falta até de compromisso com a sociedade. A gente, por exemplo, tem estruturas na cidade que poderiam ser utilizadas como um hospital de campanha, reduzindo todo o custo. Tem que se ter um estudo de viabilidade, mas, por exemplo, a gente tem um centro de convenções ali na UENF, que ali no espaço de baixo, no foyer ali, daria para várias enfermarias. E muito se questionou, meu xará composto, né, Fernando Antônio, por que, se tratando de Campos, foi montado aquela barraca de circo do elefante branco, né? Quando o mesmo município, por um olhar um pouco mais aprofundado do governo do estado, perceberia que existem
inúmeros hospitais contratualizados. Contratualizados, né? perfeito. Hospitais filantrópicos já tinham uma infraestrutura pré-estabelecida, profissionais em exercício da função que poderiam ser realocados para o atendimento ao Covid. Não, era muito mais interessante fazer aquele hospital de campanha que nunca saiu. Por que será, Fernando? Por quê? Por que bilhões, né? Na verdade, assim, eu não sei, né? Eu tenho lido muitos artigos que dizem o seguinte, que hoje o grande problema, o grande desafio hoje do qualquer governante da cidade de Campos é a saúde. Existe um quadro efetivo muito grande, né? Mas muitos não estão fazendo, vamos dizer assim, em exercício na cidade, mas é um custo muito alto de folha, né? E na verdade a saúde hoje não consegue atender. Vocês acham que hoje o principal desafio do governo municipal hoje é a saúde mesmo? Acho que sempre foi a saúde, sempre, né? Foi. E a gente está falando de uma prefeitura à parte, né? O Fundo e a Fundação de Saúde, em termos de recurso, se equiparam a grandes municípios no nosso estado e em outros estados. A gente está falando de um orçamento de mais de 800 milhões de reais, que é praticamente 50% do orçamento anual do nosso município. Mas a gente também está falando de uma infraestrutura muito grande. A gente está falando de 72 unidades básicas de saúde. A gente está falando de cerca de 7 unidades de pronto-hospitalares. A gente está falando de 2 hospitais gerais. A gente está falando de um município que não tem hospitais federais e estaduais. A gente tem uma UPA do governo do estado e praticamente todo o restante da infraestrutura de saúde bancada pelo município. E outra, é uma referência, né? Ou seja, região norte e noroeste. Toda a região norte e noroeste. O Ferreira Machado, uma pessoa né? se acidenta lá em Cardoso Moreira, lá em Miracema, e vem para Campos. E a gente sabe que o repasse SUS não é proporcional ao que se efetivamente gasta por aquele paciente. A gente sabe que os municípios que usam da infraestrutura de saúde do nosso município não têm mínimo interesse em consorciar para complementar os recursos. Então é uma situação muito confortável quando se tem, né? Tem o Ferreira Machado lá, manda para lá e o município de Campos paga. Então os desafios da saúde são muito grandes e não são de hoje, né? Na verdade, então, nós vamos precisar de muita gestão, porque dinheiro tem, né? Eu sempre ouvi isso, né? A gente fala assim, ó, o município de Campos precisa de gestão. Recurso tem. Então agora nós temos que entender que gestão é essa, né? O que nós precisamos? Precisamos de quê? Precisamos à frente dessas secretarias o quê? Médicos ou gestores? Médicos, gestores, né? Ou a gente precisa dar uma definição para isso, acredito né? que médicos e gestores. Os dois. Sim. O município precisa passar, não só na área de saúde, mas acredito que uma reforma administrativa completa. E se for médicos, gestores, políticos? Do município. Acredito que a política seja um fator. Para quem sabe fazer a política uma boa política, acredito que seja importante, porque a política das relações são necessárias, ainda mais se tratando da saúde, se tratando das corporações que envolvem a área da saúde. Então, o diálogo é importante, né? O contrário de guerra é política. Então a gente precisa de atores que tenham percepção política, mas que também não tenham vida própria, né? Que não queiram suas políticas públicas com base em evidência. E também não querem usar daquele lugar para poder ter o seu benefício na política própria, né? Ou seja, é porque você vê muito isso, né? Às vezes você vê pessoas que estão ali, que ganham uma visibilidade, e daqui a pouco eles já estão dentro da política ali no sentido de cargos. Mas a gente tem que lembrar, né, que, como você falou aí, é uma verba, é um recurso de 800 milhões, né? Ou seja, pode pegar aí, muitas prefeituras não têm esse recurso para cuidar da cidade toda. Sim. Então, realmente... Mas a gente está falando só de folha de pagamento de mais de 400. Né? A gente está falando de uma infraestrutura gigante. Tem os contratos de home care, os contratos de ambulância, né? Toda a infraestrutura e os insumos da saúde que não são baratos. Está falando de 2 hospitais gerais. O recurso é volumoso, sim. Mas a despesa também é. Mas proporcionalmente... É grande, né? Por isso a necessidade de fazer reformas estruturantes. Eu acredito muito, e até levei isso um pouco, bastante, na verdade, no processo eleitoral, a necessidade de se estabelecer a reforma tributária, administrativa e previdenciária no município. Não adianta se falar em querer resolver o problema lá no efeito quando a gente não está preocupado ou buscando a causa raiz dos problemas. Mas isso está sendo cobrado lá em cima, né? A gente está falando de dar benefícios, de dar auxílio emergencial, mas estamos esquecendo as reformas que têm que ser feitas. E muito me entristece ver um legislativo que entrou
continuando com a preocupação em moção de aplauso, em moção disso, em dia municipal, né? Até recomendo aí algum vereador que não tenha projeto, pode criar o Dia Municipal da Felicidade, porque o dia é Dia Internacional da Felicidade, né? Então cria o Dia Municipal para pelo menos ter o seu projeto de lei. Infelizmente, a qualidade da produção legislativa precisa elevar muito, porque os debates públicos urgentes no nosso município são grandes, são relevantes e precisam ser aprofundados. A gente precisa elevar o nível desse sarrafo de discussão urgentemente. A nossa professora de História que está dizendo que o contrário de guerra é política. Perfeito, Fernando. Então, realmente, nós estamos vivendo num momento muito difícil. Discurso. Bem, queridos, infelizmente, como eu falei com vocês, né? Nós teríamos papo aqui para ficar horas conversando e batendo esse papo, trocando ideias, trazendo informações para os nossos ouvintes que estão aí sintonizados na rádio e também assistindo pelo Facebook. Esse programa fica gravado, né? Ele depois é colocado lá também na plataforma da Plena TV. Então vocês podem assistir depois, podem trazer também outras sugestões, mas infelizmente nós chegamos ao final do nosso programa. Que pena! Quase não falamos, né? E olha que hoje nós nem temos Fernando Gonçalves na bancada, né? Porque não teríamos espaço. Ele gosta de falar também, né? Mas eu quero agradecer a participação de vocês dois. Muito me honra a presença de vocês aqui, né? O papo. Tenho certeza que os nossos ouvintes também, as pessoas que nos assistiram, né, gostaram bastante. E é um tema polêmico, é um tema atual, é um tema que a gente vai ter que falar sempre, porque nós que queremos um futuro melhor, nós queremos uma cidade melhor, um país melhor, nós com certeza precisamos incentivar e valorizar esse papo, não é isso? Perfeito, a gente agradece, né? Eu me sinto honrado pelo convite, Fabiano, é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, já falei isso para você, um apreço, o que a sua história me inspira. Então, tá aqui participando, dividindo mesa contigo, tendo um aprendizado aqui, uma aula com o Fernando Loureiro, Xará, para mim é uma honra e é uma experiência muito boa. Agradeço o convite e agradeço a participação de todos. Que bom, obrigado, Fernando. 2020, apesar de ter sido um ano desafiador, foi um ano de muitas oportunidades e de muitas conquistas e retomadas também. Uma delas foi ter retomado o contato com o Fernando, que já é o meu parceiro antigo, e de ter tido o prazer de conhecer o Fabiano, e hoje a gente está podendo interagir. Que agora é um estudante de medicina, né? Sim. Doutor Fernando. O que nós estamos falando da saúde aqui, ele vai vivenciar isso, Quem né? sabe um futuro gestor aí da Olha saúde. aí, ó. Se Fernando fosse apenas um estudante de medicina, seria um Fernando normal. Mas ele já é o presidente da comissão de formatura da turma 009 lá, da coisa dele. Então é um cara que tá com a política no sangue também, né? Então, Fabiano, agradecer mais uma vez estar aqui com você. É um prazer. Não só no online a gente está dialogando, mas as inúmeras oportunidades que a gente tem no offline também, de estar conversando e debatendo o futuro da cidade, né? Você como representante da educação, eu como um militante aí na área do mercado, né, na área econômica do município, filhos de comerciantes da cidade, que defendo também muito a construção civil como uma grande geradora de emprego na cidade, de oportunidades. Então eu me coloco sempre à disposição aqui, é um prazer. E foi um prazer passar essa manhã aqui com vocês. Com certeza, querido. Muito obrigado. A vocês que estão aí nos assistindo também, muito obrigado por estarem conosco nessa 1 hora aqui aos sábados. Vocês que são fiéis, que estão sempre com a gente também, muito obrigado por vocês fazem esse programa acontecer. E a todos que estão nos ouvindo também pela Rádio Folha. Muito obrigado, um excelente sábado, um bom final de semana a todos. Aqui na Folha FM 98,3. Qualidade, novidade, verdade. Folha FM 98,3. Sintonize, compartilhe. Devido à pandemia É da do Folha. coronavírus, recomendamos aos nossos clientes que solicitem os serviços pelos canais de atendimento não presencial. Site www.aguasdoparaíba.com.br, pelo aplicativo Cliente Águas, pelo chat interativo, que está disponível no site e no aplicativo, ou pelo 0800 772 0422. Águas do Paraíba, estamos mais perto de você. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo